interessante jogar no GeoGebra antes de fazer qualquer conta, qualquer coisa. Tá? Mas e, por exemplo, tipo, na prova, assim? Calma, velho. Vamos fazer no GeoGebra primeiro para entender como é o gráfico. É que eu sempre me embanano, assim, na hora que vou desenhar, assim, eu não sei se é... Justamente porque você não conhece o formato da curva. Porque não adianta você ter pontos e você não saber qual é o formato da curva. Você poderia, por exemplo, olha só a doideira. Que a gente não escreveu a função toda. Mas se você não sabe o formato de uma curva seno de 2x, o que vai acontecer na hora da tua prova? Tu vai, por exemplo, pegar esse pontinho e esse outro pontinho, eu estou passando a mãozinha, tá vendo? Uhum. E você vai pensar, 2 pontos formam uma reta. E vai fazer uma reta, mas o gráfico do seno não é uma reta. Tá. Você tá botando só o gráfico do seno. Tá. Pensava que você ia colocar o gráfico da função inteira. Mas eu vou pôr. Eu só quero te mostrar a ideia de jogar no gráfico antes de mais nada. Para que tu saiba qual é o formato da função. Não adianta tu tentar fazer o gráfico sem saber qual é o formato da função. Verdade. O formato da função é esse negócio bizarro aí. Nossa. Ok? Mas por que ele é esse formato bizarro? Porque do seguinte, se tu jogar separadamente as funções aqui, ó, tu vai ver o seguinte, ó, essa é a função seno de 2x. Uhum. E se eu fosse fazer o desenho disso tudo, ia dar um trampo do caramba, por isso eu estou te mostrando primeiro aqui. O verde é a função que tu quer, não tem problema. Tá. A função seno de 2x, a tua primeira função é a cinza. E a função 2 seno de x é azul. O que acontece? É fácil, ou pelo menos é muito mais fácil, muito mais fácil que desenhar a seno 2x e a 2 seno de x separado do que desenhar essa soma delas junto, ok? Então, qual que é o lance aqui? O que está acontecendo na função verde, do teu problema, é a soma do gráfico da azul com o gráfico da cinza. A soma dos dois gráficos, entendeu? Uhum. Então, a ideia, quando tu vai plotar uma função dessa na tua prova, vai fazer na tua prova, se não puder jogar no gráfico, né, se tu tiver que fazer mesmo, é tu desenhar o gráfico de cada uma das funções separadamente, primeiro a de seno de 2x e depois a de 2 seno de x, e somar eles. Ok? Uhum. Veja, por que o ponto da tua função... vamos pensar no primeiro... Só numa repetição, porque é uma função senoidal, que não, ela tem períodos, né? Então, veja, vamos pensar nos pontos de máximo. Por que o ponto de máximo ocorre justamente aqui em cima, aqui neste lugar? Aqui em x igual a 1, perto do x igual a 1. Uhum. Porque se tu verificar o gráfico da cinza e da azul, a azul é bem alta nesse ponto e a cinza ainda está perto do pico dela. Veja, é nesse ponto que as duas estão próximas do seu pico. Se a gente vai aumentando o valor de x, a cinza já está caindo muito. Então, se tu somar o valor da azul com a da cinza, não vai dar um valor muito alto, vai dar um pouco mais baixo que anteriormente, ok? Uhum. Então, a curva verde nada mais é que a soma dos valores aqui de altura, tanto as somas da cinza e da azul. Tu vai somando esses valores e vai aparecendo a tua curva com esse formato meio esquisito. Mas, na verdade, ela surge da soma da azul e da cinza, ok? Uhum. É isso. Não tem como tu colocar isso aqui e desenhar exatamente o que o programa faz para ti. O máximo que tu consegue fazer é desenhar separadamente o azul e o cinza e, mediante o gráfico das duas, esboçar como é que vai ficar a verde. Olha só, por que a verde ela tem esse trecho aqui, ó, de inflexão, né? Onde eu estou passando o mouse. Porque à esquerda desse zero aqui, a azul está na parte positiva e a cinza na negativa. Então, meio que elas se anulam, tá vendo? Vai se anulando, vai se anulando. Passou do ponto, continua essa inflexão. Mas sabe como eu tava fazendo com o professor no plantão, aí a gente descobriria essa inflexão analisando, vendo as raízes, né? Daí a gente acharia o ponto que bate no eixo X,
aí vem analisando se ela é côncava ou convexa, aí na hora que está mudando na hora que ela continua côncava e está decrescendo. Você não analisaria os pontos críticos, você não analisaria depois o sinal da segunda derivada. É um jeito, também. Porque... Se tu fizer a primeira derivada aqui, tu pega bastante informação de ponto de máximo e ponto de mínimo. É o ponto de máximo, é o ponto de mínimo, aí a gente achar esses pontos, né? Sim, só que com a análise de gráfico de cada uma das funções, tu encontra o teu gráfico, que é o que o problema está pedindo, na hora. Então. Mas, não precisa nem de análise de cálculo, é só análise gráfica. Mas você saberia os pontos exatos que batem no máximo, que batem no mínimo? Sim, é só pegar a função e derivar, a gente pode fazer isso. De toda forma, eu estou te dando mais uma ferramenta para resolver o problema, tá? Que é a análise gráfica. Não estou dizendo que tu tem que fazer desse jeito, eu não sou teu professor, mas o problema não falou nada de fazer com cálculo 1 e com cálculo 2. Então, eu estou fazendo com análise gráfica primeiro. Fechou. Agora eu vou fazer, então, com cálculo. Então, desse seu jeito, você separa as duas funções, analisa elas separadamente, depois junta elas. Isso, soma elas e tu vai ver quais são qual lugar ela cresce mais, tipo aqui nessa região que ela está crescendo. Aqui, ó. Com certeza aqui vai estar o ponto de máximo. Aqui que essa está caindo bruscamente, ela vai a outra também, elas vão começar a cair. Quando uma começa a subir, a outra começa a cair, e assim vai. Então esse jeito é para funções compostas, né? Isso, funções que são sominhas, assim. Agora, se a gente quiser fazer por cálculo, dá também. O primeiro passo é derivar a função. Então, quando a gente deriva a função igual a zero, a gente encontra pontos críticos, né? Então vamos derivar a função primeiro. Sabe qual que é a derivada de seno de 2x? Cosseno de 2x? Sim, 2 cosseno de 2x. Esse 2 vai para fora, né? Eu tenho uma tabela de derivadas. Quê? Eu? Eu tenho uma tabela de derivadas. Eu sei que seno de x vira cosseno de x. Ó, tu precisa de uma tabela de derivadas, eu vou te mandar. Tu não pode tentar decorar sendo que é a primeira vez que está fazendo cálculo, é muito difícil. Então eu vou te mandar uma tabela aqui, que é a tabela que todo mundo usa no Brasil. Que é usada há milênios. Tá chegando aí no teu WhatsApp, pode usar. Aí, valeu. Beleza? Então essa aí eu garanto, todo mundo usa, provavelmente teu professor usou ela. Eu vou te mandar uma imagem das derivadas para uma procura mais rápida. Aí, ó, só as derivadas. Então, se tu olhar lá a derivada da 9, né? Veja que a derivada do seno é o argumento do seno derivado cosseno do mesmo argumento. Então, por isso que apareceu 2 aqui. Porque 2 é a derivada de 2x. Entendeu? Desculpa, meu mãe me ligou. Sem problema. Beleza. Agora a gente tem que derivar isso aqui. Vai usar a mesma regra, mas como não tem nada dentro do argumento, vai ficar simplesmente cosseno de x. As duas cosseno de x. Essa é a derivada. Essa é a derivada, exatamente. Agora, se a gente quiser encontrar os pontos críticos, igualou a zero. Tem que igualar a derivada a zero. E assim, nossa, também tá uma barulheira desgraçada aqui na minha cidade hoje. Os caras acham que são bonitos, ficando fazendo caixa de moto, cara. Mas são retardados mentais. Não sei se eles acham que eles estão sendo legalzão. Assim, sérios problemas. Com a moto. Tá bom, vamos lá. Então a gente iguala a zero e faz uma comparação rápida, né? A gente vai ver que cosseno de 2x tem que ser igual a menos cosseno de x. Okay? Fechou, entendi. Agora, qual é o único valor que faz essas duas respostas serem iguais? Né? Qual é o único valor? Menos cosseno de x. É que cosseno de 2x
Eu penso naquela formulona para cosseno de 2x. Eu não sei olhar no ciclo trigonométrico, assim, um valor o que tu pode fazer, cara, é usar a lógica... Ah, pensando no x. Ah, não, dá para... Ó, Diga. é o zero, né? São valores que fazem zerar. São valores que fazem zerar, né? E quais são os valores que zeram o cosseno? É o 0... 2π e o π. Não, 0, 3π sobre 2 e π sobre 2. São os π sobre 2, exatamente. São os múltiplos de π sobre 2. Então, é isso. Tá. Então, esses são os valores, os pontos críticos da nossa função. E faz sentido, porque esse meio que vai ser o pace da função, né? Um máximo, um mínimo. Isso. Ó, o N são os naturais, né? Uhum. M é um contador, né? Tipo isso. Ah, então, é o que acontece na função, olha só. Ela tem vários lugares que dá zero. Aí precisa fazer para até o 2π, né? Para até bater 2π. De toda forma, a gente descobriu, então, quais são os pontos críticos. É que quando tu tem uma função periódica, como a função seno, normalmente a gente trava a nossa análise num período dela. Então, a gente se preocuparia só com essa parte aqui, ó. Ok? Do 0 ao 2π. O resto é tudo igual, sacou? Uhum. O resto é tudo igual. Isso. Então tá. Então, a gente tem alguns valores aqui que fazem ocorrer essa situação, né? Que são os nπ sobre 2, muito bem. Então, nós temos os nossos pontos críticos. De 0 a 2π, a gente tem quais, então? Vamos lá, vamos pensar de 0 a 2π, que é onde tem um período. Mas, quando o m for 2, o x não vai dar π? E no π o cosseno não é 1? Π? Por exemplo, no m. Quando o m for 2, não vai zerar? Então é porque não tem os números pares aqui. Só os números ímpares. Fechou. Me equivoquei. São só os números ímpares. Ok? Uhum. Isso. Então, ok. Então, se a gente está pensando só de 0 a 2π, a gente tem só alguns valores de x que fazem a derivada zerar. Né? A derivada zerar. Então, é x igual a π sobre 2 e x igual a 3π sobre 2. São só eles. Aí o meu professor, ele, para analisar se é ponto de máximo ou mínimo, ele falou que para testar valores. Testar valores antes do, por exemplo, π sobre 2 e depois do π sobre 2. Sim, você pode fazer isso. Ou você pode fazer a segunda derivada. Mas aí com a segunda derivada... Mas o que você encontraria com a segunda derivada? Com a segunda derivada, tu vai descobrir, jogando os valores nela, se o ponto é de máximo ou de mínimo. Ou um ponto de inflexão. Não, mas isso não é na primeira derivada? Quando você faz... Não, Quando você iguala a zero a segunda derivada, você não acha a concavidade? Se ela é côncava ou convexa? Não. Bem, tu pode usar a informação da segunda derivada para isso. Mas, na verdade, o que tu encontra no teste da segunda derivada é se o ponto é de máximo ou de mínimo. É mesmo? De inflexão. Sim. Então, bora, vamos fazer. Beleza, então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui. O teste da segunda derivada é assim, ó. Vou escrever bonitinho aqui. Depois eu vou te mandar tudo isso, tá? Não precisa ficar copiando. Né? Fechou. Ó, você tem a segunda derivada num ponto que tu está estudando, então eu vou chamar de x0.
Se for maior que 0, é um ponto de mínimo. É o ponto de mínimo e ela é convexa também. Se o ponto é de mínimo, ela vai estar... Não, côncava. O ponto é de mínimo. O ponto de mínimo está aqui. Então ela é côncava. Mas côncava se fosse um ponto de máxima, ela seria convexa. Mas côncava não é a montanha? Não, cara. A cavidade é um buraco. Tá. Né? Não pense em matemática, pense na prática. Quando tu tem uma concavidade, tu tem um buraco. Pô. É mesmo. Agora, se tu tem a tua derivada menor que 0, tu tem um ponto de máximo. E vai ter lugares onde pode ser que ocorra que a derivada seja igual a 0, e daí tu tem um ponto de inflexão. Agora, olha como fazer tudo isso é muito mais penoso do que fazer análise gráfica, né? Pode fazer um esboço muito melhor do que isso aqui. Essas informações algébricas. Pronto. Ponto de inflexão. Agora a gente tem que derivar de novo, então, isso aqui. E aí, sabe qual que é a derivada? Deixa eu ver. Menos 4 seno de 2x. Isso. E o outro é 2 vezes menos seno. Isso aí. Então agora a gente vai pegar os pontos que a gente encontrou e que a gente conversou que seriam interessantes para a primeira oscilação aqui, que é de 0 a 2π, e vamos testar. Vamos testar π sobre 2 primeiro. Qual que é o seno de 2π sobre 2? O seno de 2π sobre 2... Seno de π. Isso. Seno de π. Seno de π sobre 2 é 1. Desculpa. Não, mas como tu mesmo falou, né? Vai ficar seno de π, né? Aqui seno de π, e a outra vai ficar seno de π sobre 2, certo? Sim. Isso. Então a primeira vai dar... Isso aqui é 0, né? Seno de π é 0. Seno de π é 0. Né? Porque seno é 0 e π também é, como se fosse 0 do outro lado. E aqui, seno de π sobre 2 é 1. Então vai ficar 2 vezes 1. Então a segunda derivada deu menos 2, que é menor que 0. Logo, a gente tem um ponto de máximo. Ponto de máximo. Beleza. E aí? Agora vamos para o outro, que é o π... Qual mesmo? 3π. 3π sobre 2. Né? Beleza. Daí a nossa função vai ficar diferente, né? Vai ficar 3π aqui dentro. Certo? Uhum. E aqui vai ficar... eu coloquei 3x. Vai ficar 3π sobre 2 aqui. 3π e aqui 3π sobre 2. Isso aqui vai dar 0 de novo. E isso aqui, seno de 3π sobre 2 é seno de 270. Eu acho que é menos 1 isso. Seno de 270? É menos 1. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então aqui vai ficar mais 1. Mais 1. Logo, esse ponto aqui é um ponto de mínimo.
E é realmente o que a gente verifica, olha só. 2π está por aqui, ó, que é onde acaba a oscilação. 2π é 6,20 e poucos, que é o que tu tem aqui. Aqui está o teu primeiro ponto de máximo e aqui está o ponto de mínimo que a gente calculou. Aí é só traçar, né? Mas como eu te falei, né? Se tu não ficar esperto, tu vai achar que é um monte de seno, vai ser um negócio assim. Não é. A gente tem esse problema aqui, né? Esse formato aqui. Né? Esse formato bizarro aqui. Esse exercício foi bem tenso. Mas beleza, a gente já encontrou um ponto de máximo aqui, um ponto de mínimo aqui. E agora a gente tem que tomar mais um cuidado. Veja que todos esses cuidados surgem de primeiro tu ter feito uma análise bruta do gráfico. Eu, provavelmente, também não ia me tocar dessa situação aqui, devido à natureza dos argumentos aqui dos senos. Né? Agora, qual que é o lance aqui? Por que a gente tem um problema aqui? Porque ali é o π, certo? Ali é o π. E olha só o que acontece se a gente jogar π aqui na nossa primeira derivada. Qual que é o cosseno de 2π? Cosseno de 2π é 1. É 1. E qual que é o menos o cosseno de π? Menos o 1. Não, cosseno de π é menos 1. Então, menos ele. Então, menos 1 vai dar 1. Então, também temos um ponto para π aqui. A gente não verificou, não tomou cuidado com isso. Além dos múltiplos de π sobre 2, tem também os πs. Os πs também são problemáticos. Sacou? Então, eu vou ter que fazer bonitão aqui. Eu quero fazer bonitão para ti. Deixa eu só dar uma puxadinha para baixo. Além dos múltiplos de π sobre 2, a gente tem os πs também. Só que os πs são um pouquinho mais difíceis de ver, né? É uma questão do cosseno ser 1, né? Mas também, πs também. X igual a n πs também. Mas eles não vão formar pontos de máximo, como eu vou te mostrar agora. Ok? Então, vamos testar aqui o próximo ponto, que seria o π, né? Entre 0 e 2π tem o π para a gente testar. De todas essas possibilidades aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e etc., a gente vai ter só o 1. 0 a 2π. Entre 0 e 2π. Né? Agora vamos pegar a nossa segunda derivada e jogar π. E tu vai ver que vai dar 0. Obviamente. Né? Peguei. Aqui vai dar 2π, e o seno de 2π é 0. E aqui vai dar seno de π, que também é 0. Ou seja, ponto de inflexão. 0, Beleza. Então vamos nos preocupar em desenhar o gráfico tendo em vista tudo isso que a gente conversou até agora. O que a gente vai ter de pontos especiais aqui? Vamos fazer o seguinte. Aqui a gente tem o 0, e aqui eu vou colocar 2π, tá bom? Fechou. Então aqui no meio vai estar π, aqui vai estar π sobre 2, e aqui vai estar 3π sobre 2. Cada um na metade do caminho, vai desesperar, certo? Bem, a gente já viu que acabamos de ver isso, na verdade, para múltiplos de π, tu vai ter pontos de inflexão. Então, é onde vai passar pelo eixo. Então, se tu tiver qualquer dificuldade de verificar isso, jogue 0 na função, aqui, nessa função, né? E perceba que ela começa em 0 também, né? Se tu jogar 0 nela, ela vai começar em 0 também. O primeiro ponto, π sobre 2, é um ponto crescente, lembra? A gente descobriu isso pelo teste da primeira derivada, da segunda derivada. Aqui. Ponto de máximo. Desculpa, ponto de máximo. Então, se ele começou em 0 e aqui é um ponto de máximo, vai ter essa crescência, ok?
Desculpa se o meu Parkinson aqui, mas é que fazer essas coisas no Paint é meio complicado. Beleza. Então, ela vai ter uma natureza meio redondinha, senoidal, porque a gente está tratando de senos, né? Mas agora a gente vai ter que descer porque o π aqui, ele é um ponto de inflexão, mas principalmente porque o 3π sobre 2 é um ponto de mínimo. E esse ponto de mínimo tem que ter a mesma altura. Ok? Tá. Para baixo tem que ter a mesma altura. Tá bom. Então a gente sabe que, como é um ponto de mínimo, vai ser assim, ok? Só que aqui é um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão é sempre meio deitado, assim, meio esquisito. Uma coisa meio assim, tá? Uhum. Por quê? Porque um ponto de inflexão é um lugar onde tu não tem certeza se é o máximo ou o mínimo. É como se ele dividisse uma região de crescência e de decrescência. Então o gráfico vai ser assim. E se A repete. derivada dele é igual a zero, mas ele não é ponto crítico. Exato. Tá aí. Fizemos um gráfico legal. Sem se basear no gráfico lá de cima. Matou. Show, Por né? isso que eu queria. Posso escolher o próximo que a gente vai para o exercício? Pode. Entendeu como é que faz o esquema, né? Entendi, não peguei. Gostei dessa análise. Gostei da sociologia. Vamos fazer o 8. O do nível 3. Vamos. Essas provas que tu vai fazer, elas são presenciais? Não, elas são online. Mas tem o proctório, né? O proctório é tipo uma câmera. Você fica sendo monitorado e tudo mais. Que bizarro. Bizarro demais. Na hora que você vai baixar o aplicativo no Google, ele tem tipo uma estrela, assim, que ele fica te monitorando. E ele, vamos dizer assim, você não teria como pegar essa função e jogar no GeoGebra? Para ajudar na prova? Então, eu acho que, tipo, não pode. Não pode. Mas. Não faz sentido. Então, não pode. Tipo, não pode. Não pode nem calculadora científica com modo gráfico. Você tem que fazer. Mas eu acho que eu vou fazer, realmente. Eu acho que vou fazer. Tipo, pegar o celular rapidinho, assim, no canto, assim, botar no GeoGebra. Não faz sentido nenhum. Uma vez que, pô, vai usar computador tua vida toda. Exato. Na vida real eu vou ter o GeoGebra, tá ligado? Exato. Não, é ridículo. Por isso que a educação não evolui, cara. Esses loucos aí querem voltar à época das cavernas. De toda forma, vamos então verificar essa função primeiro no GeoGebra. Sempre ajuda a verificar lá primeiro. Deixa eu dar um F5 aqui. É ln do seno de x, né? Então, ln do seno de x. Então, uma função bem esquisita, como pode reparar. Que merda. Sim. Complicated. Ela tem esses períodos aqui bizarros dela. E então, vamos fazer no Paint aí, tendo essa ideia em mente. Pelos métodos de cálculo 1. Qual que é o Análise A? de função, ponto de massa. O quê? Não, é que o 8 acho que não é fazer o gráfico mesmo. Na F esboça o gráfico. Tem que acabar. Vai ter que acabar, tem que. É que o gráfico ele te mostra todo o resto aí, cara. Então é bom sempre ter o gráfico em mente, sabe? Tipo, é muito bom. Então, considerando a restrição dada, ou seja, a gente está interessado só no primeiro
vamos dizer assim, na primeira oscilação, você vai de 0 a 2π, a gente está interessado só na primeira oscilação, ok? E, assim, o que seria isso no gráfico aqui, né? Seria o seguinte, olha só. A primeira oscilação vai de 0 a 2π, que é por aqui, né? 2π é por aqui, como eu já te falei. Então, na verdade, essa função, ela... Olha só que bizarra. Ela existe de 0 até π, só que quando ela vai... Ao passo que ela tende a π, o seu resultado tende a menos infinito, tá vendo? Tô vendo. É mesmo. Pelo gráfico. Tanto 0 quanto π levam a tua função para menos infinito. E ela não existe de π até 2π. Ela volta a existir em 2π, repetindo o processo. Então, por mais que o argumento aqui dela, né, tá falando, restrito ao intervalo de 0 a 2π. Na verdade, tua função ela só existe de 0 a π. Tem um vácuo enorme aqui de π a 2π. Okay? Então, essa região aqui, né? Essa região aqui é de π a 2π. Ela não existe. Há coisas que tu já tem que ter em mente. Ela tem um ponto de máxima aqui, que é em y0, x, muito provavelmente π sobre 2. Tá vendo que está na metade aqui? Então aqui é π sobre 2. Ela é crescente antes, decrescente depois. Então, olha só, um monte de coisa sem cálculo. Fizemos análise. Agora lá, considerando a restrição dada, condições de existência da função, determina o seu domínio. Primeira coisa, determinar domínio. Sabe determinar domínio de função? Então, eu acho que eu sei. Não sei se dessa. Mas o domínio do ln tem que ser maior que 0, né? X maior que 0. Reais. O ln só pode ser maior que 0. Né? ln maior que 0. O ln de x, né? O x deve ser maior que 0, não igual, só maior. Vamos para não confundir as letras, vamos chamar de ln de u. O u tem que ser maior que 0. O u, no nosso caso, é seno de x. Então, o seno de x tem que ser maior que 0, ok? Quais são os valores de x que fazem ele ser maior que 0? Dentro do intervalo de 0 a 2π? Os que estão acima do eixo x. Tipo, não, são os valores de 0 a π. Exato. Verdade. Porque qualquer coisa maior que π faz o seno ser negativo. Pode colocar na calculadora. Verdade. 3π sobre 2, por exemplo. Exato, eu pensei no ciclo. Tipo, aqui em cima tá a parte positiva do seno e aqui embaixo tá a parte negativa do seno. Eu só não consegui expressar. Mas é verdade, do 0 a π. Então, veja, justamente por isso que ela não existe nessa região. Porque de π a 2π, o seno é negativo. Não bate com a condição. Exato. Mas tu entendeu por que foi interessante ver isso? Porque é uma comprovação que a gente acabou de encontrar. Então, esse é o domínio. Agora vamos para B. Calcule se existirem todas as raízes reais da função g. Raízes são valores onde a função encontra o eixo x. Ou seja, a gente tem que igualar a nossa função a 0. Tudo bem. Quais são os valores que fazem o ln ser 0? Pô, mas não era para isso acontecer. Isso aconteceu o quê, velho? Pro ln ser 0. Claro que tem, cara. U igual a 1. É verdade. Seno de... E agora, o que é o nosso U? U é o nosso seno, né? Então, qual é o valor de x que faz o seno ser 1? Qual é o valor de x que faz o seno ser 1? 3π sobre 2. Π sobre 2. 3π sobre 2. Dentro da região que existe a função. Não está no domínio. Π sobre 2. Isso. No domínio, isso aí.
novamente vai ao encontro do que eu te falei, ó. Viu? Ele tem uma raiz. Esse ponto de máximo é a raiz. E é o π sobre 2, como eu havia analisado para ti. Além de ser a raiz, é o ponto de máximo. Isso que é interessante. Determine os intervalos em que a função g é crescente e os intervalos em que ela é decrescente e classifique os pontos críticos se existirem. Como a gente já conversou, ela é crescente de 0 a π sobre 2 e decrescente de π sobre 2 a π. Ok? Então, como é que a gente pode encontrar isso? Encontrando um ponto crítico. A gente já sabe que é um ponto de máximo. Mas se a gente encontrar o ponto crítico... Nossa, tem alguém fumando uma marofa nervosa aqui no meu condomínio, tá? Caraca. Tem que derivar, então, né, meu velho? Sabe derivar isso aqui? Calma, eu acho que eu sei. Você você usa a regra da cadeia. Ou seja, derivo de ln de x, né? Que deve ficar 1 sobre x, 1 sobre seno de x, vezes cosseno de x. 1 sobre seno de x vezes cosseno de x. Olha só como eu gosto de fazer essas contas. Vai que tu curte também. Realmente eu não sei qual é a derivada do ln de seno de x. Mas se fosse o ln de u, eu saberia. Então eu vou chamar u de seno de x. Ok? Então, toda vez que eu faço isso, eu já coloco a derivada ao lado dessa nova grandeza que eu inventei. Qual que é a derivada de u? Ou seja, qual que é a derivada de seno de x? É o cosseno de x. Cosseno de x. Agora a minha função, ela é uma função de u. Não mais uma... É uma g, né? É uma g de u. Então agora é o ln de u. Qual que é a derivada do ln de u? 1 sobre u. Isso. Beleza. Mas eu não quero a derivada de g de u e também não quero essa derivada aqui. Na verdade, o que eu quero é a dg dx. Só que, matematicamente, assim, com a álgebra mais banana do universo, a gente tem que dg dx é o próprio du dx, que eu obtive lá em cima, vezes o dg du. Tá. Por quê? Porque, bem, eu simplesmente poderia cortar e apareceria o dg dx, que é o que eu quero. Não é mesmo? Só que eu não vou cortar, né? Eu vou substituir as coisas que eu encontrei ali. Sendo x vezes o 1 sobre u. Então, a gente encontra que a derivada é igual a cosseno de x sobre o u, que é o seno de x. E, por sua vez, isso aqui é a secante, né? Desculpa, a cotangente. Nossa, secante, esse eu fui longe. É, que é o inverso da tangente. Isso, é a cote. E faz sentido, uma vez que a tangente tem... A cotangente, desculpa, ela tem um gráfico bizarro desse jeito aí. Ou é a secante que tem? Tem umas funções trigonométricas que tem uns gráficos bem parecidos com esse aqui. Se tu olhar na apostila depois, recomendo que tu vá na seção gráficos de funções. Tu vai ver uns gráficos igualzinhos esse aí, as funções trigonométricas. Bem, a gente está procurando na verdade, a gente está procurando o ponto crítico. Para fazer a análise de ponto de máximo de mínimo. Então a gente tem que igualar a derivada zero. Certo? Então, qual são as funções que zeram a cotangente de x? Quais são os valores de x que zeram a cotangente? Puta, eu não tenho a menor ideia. Como não? Para mim é mais fácil pensar em cosseno sobre seno. Sim, exatamente. Não, é que se você me perguntar quais valores eram a cotangente, tipo, eu não decorei nada da cotangente. Cara, eu preciso muito ir no banheiro rapidão, tá? Mas pensa aí, e vou te falar, não é só o óbvio, hein? Não é só o óbvio. Tem outro valor também que zera. Tá. Volta.
E aí, conseguiu encontrar? Então, eu acho que eu consegui. O zero, obviamente, né? Daí tem o 3π sobre 2. Eu tenho π sobre 2, porque o cosseno de π sobre 2 é zero. Aí vai ficar 0 sobre 1. Dá zero. Vai ficar 0 sobre 1. Sim. Que dá Mas, zero. na verdade, é esses valores mesmo. Então, fala de novo aí quais que são. Falando. É π sobre 2, Uhum. 3π sobre 2 e 0. Ah,
Tu falou 3π sobre 2 e 0, né? Só que tem que ver o domínio agora. Justamente, o 3π sobre 2 não vale, definitivamente. Não vale. Porque a gente já viu no domínio que ele não faz parte do domínio. Exato. Vai só até aqui. Agora, o 0 também é um problema. O 0 também é um problema. Porque tu não pode crescer no 0. O 0 não está no domínio. É só π sobre 2. Se ele tivesse, eu teria colocado um menor igual aqui. Então, verdade. Ele só é a bordinha do... Exato. Então, esse é o único ponto crítico. Esse é o único. Agora, para a gente analisar se ele é um ponto de máximo ou de mínimo, a gente tem que fazer o teste da segunda derivada. Ok? Uhum. Qual que é a derivada de... Nossa, hoje está complicado o WhatsApp. Qual que é a derivada de cotangente? Eu queria abrir o WhatsApp lá para ver o que eu te mandei. Caos. Mas lá naquela tabela tem. Tá? Aquela tabela que eu te mandei. Derivada da cotangente? Isso. Eu acho que fica... É a 12, cara. Vê lá. Acho que... Não, mas só olhando aqui fica menos seno de x sobre cosseno. Ah, não, porque é uma divisão. Aí tem que fazer a... Por isso a que tem que olhar a tabela. Tá bom. É a 12 na tabela. Fica menos u' vezes cossecante de... Eu vou... menos u' vezes cossecante ao quadrado de u. Mas a gente pode fazer essa conta pela regra do quociente, porque na prova eu acho que ele vai pedir. Nossa, então se prepara para uma prova de 10 horas, tá? Fazer isso aqui pela regra do quociente é um saco. Fica... então, nessa prova é muito chato. Fica menos seno de x vezes... menos seno de x vezes seno de x. Daí, ao quadrado. Derivada do cosseno, que é menos seno, vezes seno. Aí depois, agora, menos... mais... Acho que é menos. Não, vai ficar mais, porque é derivada do cosseno. Verdade. Derivada do seno é cosseno. Então, a gente vai quebrar isso aqui em duas. A primeira vai dar menos 1. E a segunda vai dar mais cosseno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x. Pô, mas esse menos 1 aqui é um tanto inesperado. Não dá para usar... vai ficar menos seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. É verdade. Não que o que eu fiz está errado, né? Está certo. Sim, não, é verdade. Só que tem... Mas peraí, tem um sinal de menos aqui. Só que esse sinal de menos está errado. Então, mas por que é mais ali? Eu não entendi por que é mais. O que eu tô falando e pensando, deixa eu ver de uma vez só. Vamos você. Deixa eu ver. Sim, é menos. Que é a regra do quociente. Né? Aí fica... Acho que... Sim, isso aqui vai virar ao quadrado, que vai dar menos 1. Né? Menos 1. Por seno ao quadrado de x. Isso aqui vai ficar menos a cossecante. Isso. Ao quadrado. Cossecante ao quadrado. Isso. Perfeito. Então, essa é a derivada. Agora a gente vai jogar o ponto π sobre 2 nela. Qual que é o valor, então, quando eu jogo π sobre 2 na cossecante?
Cossecante de π sobre 2. Nossa. Ao quadrado, né? Dá 1, né? Aqui, ó, a cossecante é 1 sobre seno ao quadrado, menos 1 sobre seno ao quadrado. Se o seno de π sobre 2 é 1, 1 vezes 1 dá 1. 1 ao quadrado, né? 1. Aí fica menos 1, eu acho. Isso, Nossa, menos 1 que é menor que 0. Logo um ponto de máximo. Aí. Show! Não é nem mínimo, nem flexão. Máximo. Cara, só deixa eu pegar minha caneca rapidinho, menos de 30 segundos. Pega lá. Pronto. Agora vamos continuar a conta. Encontramos o ponto de máximo, essa era a questão C. Sabendo que a derivada segunda... Já tinha feito para a gente aqui a derivada segunda. Nós já fizemos essa análise da C, que eram os pontos críticos, e acabamos de fazer a análise de concavidade. É uma concavidade virada para baixo porque é um ponto de máximo. Ok? Tá bom. E calcule todos os limites necessários para a construção do gráfico. Bem, agora que a gente tem um ponto de máximo, então se a gente quisesse construir o gráfico que a gente quer, né, baseado na função, a gente tem que calcular os limites para encontrar as assíntotas. Porque se essa função ela não existe para trás ela não existe para 0 e ela não existe para π, tá? Porque ela tem um limite ali. Então a gente tem que aplicar o limite e ver para onde vai, ok? A nossa função... E aí, tu sabe aplicar o limite aqui? Limite de... A gente bota limite de... Tendendo a menos infinito, né? Não, tem menos infinito. De zero. É o nosso domínio. Nosso domínio vai de 0 a π. Então a gente tem que entender nele. De seno de x. Seno de 0 a 0. E ln de x, ln de 0 dá 1, né? Não. Dá menos infinito. Dá menos infinito. Pode testar na calculadora. Joga um número bem próximo de 0 e tu vai ver que dá um número gigantesco negativo. Deixa eu ver. Agora o mesmo para o outro limite ali. E é só o que a gente precisa se preocupar, porque é os limitantes do nosso domínio. Vai para menos infinito. Os dois vão para menos infinito, né? Uhum. Show. Então, sem pensar no nosso gráfico lá, agora eu vou construir um aqui, que é a F. O que nós sabemos do nosso problema? Nós sabemos que ele só existe de 0 a π. Então, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no gráfico do outro. Uhum. Aqui eu vou colocar que é 2π, aqui eu vou colocar que é π. Ok? Uhum. E eu sei que o gráfico ele está lá no menos infinito quando é 0. E aqui é 0, né? Então ele está indo no menos infinito, menos infinito, menos infinito. Ele tem um ponto de máximo aqui. Do π sobre 2, lembra? Eu lembro. Então, veja. O que aconteceu agora? A gente sabe que o ponto de máximo é em π sobre 2, ele estava vindo do menos infinito. Só que quando ele vai para π, ele vai para menos infinito de novo. Então... menos infinito. Uhum. E aqui não tem nada. Pronto, tá aí o gráfico. Feito só por cálculo agora. Pô, matou. Matei. Então, eu acredito que seja isso, né, meu velho? Se precisar de ajudinha no dia da atividade lá, é só avisar. Se precisar de algum material, eu tenho vários aqui. Depois eu te mando o link da aula, um vídeo, tá bom? Fechou. Então tá bom. Valeu aí, viu, Samuel?